Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre quem eram os salmistas. Quando você pensa no livro dos Salmos, quem é o personagem que logo vem à sua cabeça? Provavelmente Davi. Quando a gente pensa no livro de Salmos, está muito associado a Davi. Mas e se eu te disser que Davi não compôs nem metade dos salmos que nós temos na Bíblia? Na verdade, Davi é o autor de apenas 73 dos 150 salmos, ou seja, um pouco menos da metade são salmos de Davi. Mas é claro que ele tem uma importância muito grande para esse livro, como eu falei no dia de ontem, para a junção, o começar a formar esse saltério, esse inário para o povo de Deus. Mas nós temos salmos de Asaf, de os filhos de Corá, que eram músicos ali que trabalhavam no templo. Nós temos salmos de Salomão, inclusive salmos de Moisés. Então, ou seja, nós temos vários salmos aí de vários tipos, vários salmos de autores anônimos, nós não sabemos quem foi, se foi um poeta, algum músico, algum levita do templo, que falam de vários assuntos. Quando a gente vai pensar um pouquinho na composição, de como Deus usa essas pessoas, a gente vai ver que elas eram pessoas como nós. Então você vai ver em vários momentos alguns salmos de lamento, é uma categoria de salmos, salmos de lamento. Esses salmos, várias vezes você vai ver as pessoas, elas indo a Deus, parece até furiosas e pedindo para que Deus faça justiça, para que Deus destrua os seus inimigos e tudo mais. E às vezes a gente pode ficar até um pouco assustado com isso. Como é que pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, agindo de forma tão direta, tão às vezes aparentemente tão violenta. E eu aprendi uma coisa com o livro dos Salmos, que é a seguinte: ali estavam pessoas reais, com problemas reais, mas que também tinham fé real num Deus real. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: aqui na nossa veia não corre folha de Bíblia não, aqui corre sangue. E às vezes a gente sofre, às vezes dói, às vezes a gente enfrenta situações que a gente não vê solução. Com o livro de Salmos eu aprendo que qualquer situação, por mais difícil que seja, eu posso recorrer a Deus e clamar por sua justiça. Pedir a Deus para que destrua um inimigo pode parecer estranho na nossa cultura, mas o salmista estava pensando o seguinte: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, mas eu vou confiar essa justiça nas mãos daquele que realmente é justo e pode fazer justiça da forma correta. Então isso na verdade é lindo, isso é libertador. Que tal se a gente começasse a levar os nossos problemas, e ao invés de falar mal das pessoas para as pessoas, começarmos a falar mal das pessoas para Deus, clamando a Deus para que Deus faça justiça. Mas é claro, os salmos não eram só isso, tinha os salmos muito alegres, os salmos de entrega a Deus, os salmos de devoção, os salmos que eram usados para aqueles contextos em que o povo estava feliz, louvando a Deus, relembrando a sua história, e tudo isso eram salmos de pessoas reais. O verdadeiro cristão, eu aprendo, que eu até anotei aqui na minha lição, crente de verdade não é aquele que se diz inabalável, que pensa que é inabalável, mas é aquele que busca socorro em quem de fato pode socorrer. É isso que eu aprendo também com os salmistas. Pessoas como eu e você, que adoravam a Deus da melhor maneira, com um coração alegre, devoto e contrito. Que Deus nos abençoe para sermos pessoas assim. O salmo de hoje eu quero incentivar você a dar uma boa olhada no Salmo 24. E o Salmo 24 começa falando de que o Senhor é o dono de tudo, mas ele vai falar também um pouquinho sobre aquela pessoa que é limpa de mãos, e ele termina fazendo quase que uma profecia sobre o Messias. Então é um salmo muito rico, eu convido você a meditar junto comigo nesse salmo no dia de hoje. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus esteja com você.